Primeiramente, bom dia, bem-vindos a mais uma CIPAT 2024, né? Eu sou o Leonardo, né, para quem não me conhece, sou hoje aí como a pessoa na CIPA responsável por organizar, né, a CIPAT deste ano, certo? Nas horas vagas também sou engenheiro de produção aqui de aromáticos, tá? E sobre esse ano, né, a CIPAT, né, a gente trouxe um tema um pouco diferente, né? Então o tema da CIPAT esse ano é segurança e meio ambiente, né? Como todos sabem aqui, a gente lá em maio teve aquelas questões de inundação e nós não tivemos a nossa semana do meio ambiente, né? E assim como a gente sempre tem a CIPAT todo ano para a gente repassar o nosso valor de segurança, né? O nosso valor, né, de meio ambiente a gente sempre repassa lá em maio, também ficou em haver naquela semana, né? Então a nossa ideia é unificar os dois temas, né? E acreditamos que eles têm sim a conexão, né? Inclusive a conexão, né, é um dos objetivos da semana, né? Mas eu espero que mais do que ler a frase aqui, eu consiga passar isso, né? Nós conseguimos passar isso para vocês ao longo da semana com a programação que a gente pensou, tá? Então, a gente vai começar ali com uma palestra hoje do professor Carlos Tucci. Amanhã, né, o Xavier vai vir falar para a gente sobre o nosso plano da Braskem, sobre mudanças climáticas, né? O que nós estamos fazendo, como cada um pode fazer a sua parte. Então, falando um pouco na nossa linguagem, né? Como a nossa empresa está fazendo isso. Na quarta-feira, né, a gente abriu, né, vai ter uma palestra do sindicato, tá, com o tema benzeno, né, que a gente sempre abre para eles trazerem um tema que eles acham pertinente, certo? Na quinta, né, teremos a nossa tradicional rústica e corrida, né, então os mesmos padrões que a gente sempre sabe, largando aqui da frente, né, mesma sistemática, né. Inscrições estão abertas, tá, então o pessoal que quiser se inscrever, peço para fazer o quanto antes, né, praticamente até amanhã que a gente poderia se inscrever, mas o quanto antes de se inscrever é melhor para a gente organizar a questão dos chips e tudo mais, tá? E na sexta-feira, né, nós vamos fechar com a palestra de Jardel, né, com o tema de segurança não é mágica, é hábito, né. Então, ele é um palestrante que ele sabe fazer truques de mágicas, né, mas não vai ser um show de mágica, tá, gente? Ele tem subterfúgios de mágica, tá? Então, essa foi a nossa ideia, né, a gente então começar falando sobre as questões de inundação de meio ambiente e finalizar com uma questão de segurança, né, para a gente entender, né, como esse cenário de meio ambiente todo ele reflete nas nossas atitudes e na nossa segurança, tá? Então, esse é um pouquinho do que a gente pensou, certo? Não vou me estender muito, né? Já vou aqui passar, de repente, para o Nelson, se quiser dar umas palavrinhas para a gente, na abertura, por favor. Bom, tem que falar porque a turma está no Teams, né? Seja bem-vindo, professor. Nós temos uma população local pequena, mas temos várias salas conectadas que transpassa centenas de pessoas lhe assistindo. Antes de mais nada, eu estou de rosa aqui e gostaria de reforçar o mês da prevenção contra o câncer de mama, né? Algo que cada vez mais a gente entende a importância e a relevância, então convido todas as mulheres que estão assistindo para que façam isso, e os homens também, viu? É um tema meio místico não, meio não tocado, mas os homens também têm câncer de mama, tem que dar uma olhada nisso, claro que numa proporção muito menor. Então, mulheres atentas, usem da prevenção, tá? Então, assim, a gente passou por um dos momentos mais delicados da nossa história, porque a gente se prepara para um monte de coisa previsível, né? A gente se prepara para eventos operacionais, para falta de matéria-prima, para falta de mercado, mas a gente não estava preparado para uma intensidade tão grande como foi o mês de maio, de eventos extremos, que estavam sendo projetados e acabaram vindo muito mais cedo do que a gente esperava. Mesmo assim, nós conseguimos sair desse cenário com força, com aprendizados, mas com humildade, entendendo que nós temos um espaço para crescer na prevenção e na segurança quando se fala de eventos climáticos. Por isso, do tema conectado aí com a Semana da Prevenção, da Segurança, né? Por quê? Porque claramente, esse assunto não se resolve debitando para um único agente, né? Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma importância, uma relevância e uma responsabilidade como empresa
como empresários, como organização privada, para proporcionar isso, buscar soluções, também reduzir a emissão de gás a efeito estufa. Lembrando que o nosso compromisso é um compromisso até 2050, 2030, 15%, 2050, zerar a questão do impacto de emissões de efeito estufa. Tenho, obviamente, a questão do governo e tem a questão da sociedade, mas esse é um tema que o professor conhece muito e não me arrisco aqui jamais a passar desse comentário. Então, desejo a todos uma boa semana, que a gente tenha momentos bastante positivos aí de discussão, de construção do conhecimento, porque cabe talvez um pouquinho já tarde, mas ainda com alguma esperança para a gente mudar o futuro, tá bom? Um abraço a todos. Então, seguindo, então, vamos lá. Palestra, né, professor? Peguei aqui o currículo resumido, né, porque o grande ia demorar para eu ler, né? Então, engenheiro civil, PhD em recursos hídricos pela Universidade do Colorado, diretor de hidrologia da Rama Análises e consultor para o Banco Mundial e entidades como o BID e CAF. Professor emérito da URGS com reconhecimentos internacionais e diversas publicações na área. Esse é o currículo resumido, né, professor? Seja bem-vindo. O microfone é seu. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje, né? Sempre é interessante, lamentavelmente após eventos como que ocorreram em maio e junho desse ano. Como eu estava dizendo há pouco, eles vão ocorrer novamente, só nós sabemos quando, né? Agora, tudo é risco, né? Risco nós corremos em todos os momentos, basta sair de casa, basta estar vivendo que a gente está correndo risco. O que nós buscamos sempre é minimizar esse risco. E as enchentes é um processo muito pouco desenvolvido dentro do nosso contexto nacional, tá? E mesmo internacional. Eu venho trabalhando em diferentes países do mundo e sempre o dilema da falta de preparação das sociedades. Poucas sociedades do mundo estão preparadas para a inundação. Você encontra os mais diferentes cenários. Eu trabalhei em Bangladesh, trabalhei em Jacarta, Indonésia, trabalhei em Moçambique, trabalhei em Gana, na América do Sul, quase grande parte dos países também. E Turquia e outros lugares. Quando você olha, são poucos os países do mundo que têm uma gestão de inundação mais ou menos sustentável. Talvez o melhor exemplo de gestão de inundação seja os Estados Unidos, porque é um país continental, né? E porque ele tratou bem as questões. A Holanda também, mas a Holanda é um país que a Holanda cabe 3 Holandas dentro do rio, da bacia do rio Taquari, né? Então, mas eles têm ações muito interessantes para a realidade deles. Então, a questão da inundação tem uma história. É muito difícil você encontrar informações históricas. No Brasil, a informação histórica mais longa sobre inundação é de Blumenau, em Santa Catarina. O Dr. Blumenau, quando deu uma cheia, quando era como é que chamava? Esqueci o nome, mas era... Bom, esqueci o nome. Isso foi em 1852, aí ele mandou colocar uma régua para medir toda vez que saía da calha do rio, o Itajaí saía da calha. E, portanto, a gente consegue hoje ter uma série, desde 1852, é a maior série do Brasil de informação. E eu nunca me esqueço de uma história. Eu fui fazer uma inspeção pela JAICA, em Blumenau, e nós fizemos uma reunião, era na Hering. E aí eu notei que a Hering estava numa cota segura, né? Porque Blumenau tudo tem a ver com a inundação. Aí eu perguntei para
vocês escolheram esse local por uma razão especial. Ele falou assim, meu avô sempre dizia, nunca construa abaixo de 1710. Foi a maior enchente ocorrida em 1880. Eles guardaram na memória da família e, portanto, não tiveram risco. Então, a informação desses processos é fundamental para dar sustentabilidade e enxergar. Porque em 1911 teve uma outra 16 de 90. Mas entre 1911 e 1983, nunca passou de 12,90, durante 70 e tantos anos. A cheia de 83, quando eu olhei para ela, fomos analisar, parecia que tinha sido a maior de todos os tempos, porque a série tinha começado em 35, a série contínua. E nós vimos que, na realidade, ela era a quinta ou a quarta enchente daquele período. Então, enchente também é um conhecimento dos riscos que você está envolvendo e trabalhar. Então, eu vou começar a minha apresentação. Vocês vão ver que esse é um assunto que tem sido muito pouco trabalhado na infraestrutura do Brasil. Enchente tem dois tipos de enchente. A primeira coisa que eu sempre gosto de colocar é isso. Você tem dois tipos de enchente. Inundação ribeirinha. A inundação ribeirinha é o seguinte, você tem o rio Caí aqui, quando o rio Caí sai da calha do rio, isso é inundação ribeirinha, porque é um processo natural. As enchentes ocorrem ou não ocorrem por processos naturais. O problema da inundação ribeirinha qual que é? É ocupar o lugar de risco. A melhor solução é o zoneamento de inundação, porque você evita os grandes problemas. E tem 3.200 anos, só que a gente não aprende a lição. A gente vai para lá e quer que depois alguém ajude a gente a resolver os problemas da gente, com custos significativos. Então, esse é o problema. E não adianta você, muitas vezes, dizer aos decisores que o custo de proteção é muito maior do que o custo de remodelação da cidade, muitas vezes. Então, esse é o problema da inundação ribeirinha. O último, que é mais recente, que vem aí do século XX para cá, que foi o crescimento, a urbanização, no início do século XX, nós tínhamos 13% de urbanização no mundo. Hoje nós estamos próximo dos 60%. E vamos tender a 70% em 2050. 70% da população. O Brasil hoje, sabe como a população tem 86% de população urbana? Esse 86% da população ocupa 0,25% do território brasileiro. Tá? Fazer essa conta, você fala assim, pô, o problema está na cidade. E aí, o que aconteceu? Quando você urbaniza, você faz a enchente subir dentro da drenagem urbana. Sobe 700% a vazão. Aí o que acontece? Constrói-se a cidade, vai se construindo e vai jogando inundação para quem está mais antigo na cidade. Essa é a drenagem urbana do Brasil. Quase todas as cidades do Brasil, praticamente. Então, o indivíduo constrói uma casa aqui, daqui a pouco começa a urbanizar lá, daqui a pouco ele está debaixo d'água. Essa é a drenagem urbana. Nós não vamos falar nisso, porque essas grandes enchentes que ocorreram, não tinha drenagem urbana. Mas a drenagem urbana está todo dia de todas as cidades brasileiras. E sabe quantas cidades têm uma gestão de drenagem urbana? Nenhuma no Brasil. Nenhuma. A que está mais próximo de ser uma gestão era Porto Alegre. Tinha um departamento, uma das poucas cidades, até pouco tempo atrás, só tinha 2 cidades que tinham departamento de drenagem urbana. Porto Alegre e Santo André. Aí, em 2018, fechou. O DEP passou para o DEMAI e tem uma série de problemas de gestão, porque aí as dificuldades foram de gestão. Então, esses são problemas do Brasil. Você em São Paulo, por exemplo, eu sempre brinco, o pessoal de São Paulo assim, ó, se você morar muito embaixo, a inundação te pega. Se você morar muito em cima, você fica sem água. Porque eles fazem racionamento de pressão na rede, principalmente depois da última enchente. Né? Então tem que cuidar. Mas na realidade, qualquer
Um metro quadrado de área impermeável gera 625% a mais escoamento. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, esse é outro assunto para ser trabalhado, porque nós vamos trabalhar do assunto que nós estamos aqui. E se você olhar, nenhuma das cidades que teve grandes inundações, o problema foi drenagem urbana, porque são bacias pequenas, 5, 10, 15, 20, 50 quilômetros quadrados. Mas é extremamente impactante. Por exemplo, Porto Alegre hoje precisa de 4 bilhões de reais para resolver os problemas de drenagem urbana. São obras por cada subbacia urbana. O que você tem que fazer? Você tem que identificar todos os pontos de alagamento e fazer as obras de controle, principalmente amortecimento. Custa mais ou menos hoje, numa cidade, da ordem de $1 milhão por quilômetro quadrado de bacia, quando você faz solução de amortecimento. Quando você faz canalização, que muita gente gosta de fazer, custa de 7 a 10 milhões de dólares para não resolver o problema. Que o Brasil fez muito. Eu trabalhei em São Paulo em vários projetos, e o cara fala, não, tem que canalizar. Canalização do Tietê. Pô, mas por que nós estamos canalizando, podemos fazer? Não, tem que canalizar. Teve um caso do Ribeirão dos Meninos que custava 160 milhões de dólares para transferir a inundação de um lugar para outro. Então, esse é o problema da drenagem urbana. Mas nós vamos ficar no inundação ribeirinha, que é o nosso caso prioritário aqui. O que leva às condições de inundação, principalmente como a cheia de 2024? Foram combinações desfavoráveis de vários fatores. Como sempre, o que acontece quando cai um avião, não é uma causa única, né? São várias causas combinadas. No clima também. Primeiro foi um El Niño. Se você tiver um ano de El Niño, você tem chance de ter uma inundação. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Ano de El Niño. 41 foi El Niño. 83 foi El Niño. E esse El Niño foi um dos maiores. Não foi o maior. Mas não é só o El Niño que gera o problema. Por exemplo, tem as outras combinações. Segundo, um bloqueio meteorológico que se forma mais ou menos em Santa Catarina, depende da posição, como aconteceu em 41, em 89 e agora em 2024. Em 89, o bloqueio fez com que inundasse o Rio Uruguai. Tinha El Niño, os fluxos atmosféricos criaram condições mais desfavoráveis no Rio Uruguai do que aqui no Jacuí. E 41 e 2024, esse bloqueio meteorológico criou condições mais desfavoráveis no Jacuí. O Rio Grande do Sul tem duas grandes bacias. O Uruguai, a parte do Uruguai, e a parte do Jacuí e Lagoa dos Patos. O Jacuí e Lagoa dos Patos juntos dá 140 mil quilômetros quadrados. E a parte do Uruguai dá mais ou menos uns 130, dá uns 280 mil quilômetros quadrados do Rio Grande do Sul. Então, segundo item, o bloqueio meteorológico que se formou. Não sei se vocês se lembram, as frentes vinham e ficavam estacionadas. Terceiro item, que vem agora principalmente da mudança climática, porque os dois outros aconteceram em 41, em 89, então é mudança climática? Não, mas o terceiro sim. Não é aqui, é mais adiante. É a temperatura do Oceano Atlântico. Nunca esteve tão alta. Bateu o recorde de 174 anos de medidas a temperatura, que isso tem a ver com o aumento da temperatura do globo. Então, esse é o terceiro fator. Aqui os El Niños, mostrando aparentemente que o El Niño 2024 foi maior, mas tem alguns indicadores de média móvel que deixam ele um pouquinho menor que um outro. Mas mostra que ele foi aqui. Deixa eu ver aqui onde é. Aqui mostra ele, o El Niño 2024. O que é o El Niño? Todo mundo fala no assunto, mas talvez vocês não saibam. O El Niño tem a ver com a temperatura do Oceano Pacífico entre a Indonésia e a costa do Peru, que quando ele está com ventos muito baixos, ao diminuir os ventos, ele aumenta a temperatura da superfície. Tá?
e com consequência disso evapora mais. Então traz muito mais umidade. E El Niño é o nome dado porque era perto do Natal, no Peru, que eles aconteciam esse processo. Por exemplo, tem a cidade do Peru que é seca, está sempre seca. No ano de El Niño ela tem inundação. No resto do tempo ela é seca. Então, esse é o processo. La Niña é o contrário. Você tem ventos maiores, revolve mais a superfície da água e mistura mais a temperatura e você tem uma temperatura mais fria e, portanto, evapora menos. Essa é a lógica do El Niño. Por que, quando que ocorre e por que é isso aí? Não sei. São condições, porque o clima é um processo extremamente não linear, complexo, e tudo depende do oceano. A temperatura e a chuva, tudo que vai acontecer depende do oceano. O que está na atmosfera, em 14 dias, renova tudo. Por isso que você tem modelos meteorológicos que trabalham com a meteorologia dos últimos 10, 14 dias, e modelos climáticos que trabalham com a temperatura do oceano. Então você tem que integrar modelos climáticos e modelos de oceanos para poder fazer previsão. E ainda assim, você tem uma não linearidade muito grande e por isso que você tem N soluções possíveis de tendências do que está ocorrendo. Aqui mostra então a temperatura que eu mencionei. Olha a temperatura do globo subindo. Isso aqui é de uma publicação do New York Times, pouco tempo atrás, antes da cheia, por isso não tem até maio, até setembro. A temperatura alta em todo o Oceano Atlântico. Olha aqui. A grande parte do clima da Europa, América do Sul, etc., depende da temperatura do mar aqui. Em 2007 fui fazer um trabalho em Uganda, de uma barragem, e eu relacionei os dados do Pantanal com o Lago Vitória. É impressionante. Toda vez que o Lago Vitória está em enchente, o Pantanal está em seca, e vice-versa. Então essa enchente seca que aconteceu agora, lá estava em enchente. São interconexões globais. Por exemplo, o Pantanal passou a década de 60 toda seca. Foram 13 anos de seca. Eles estão falando dessa seca agora, que na realidade isso acontece com certa frequência. E tem interconexão global. Quando o Pantanal está seco, aqui tem bastante inundação e na Europa também, na parte sul da Europa também, porque depende da temperatura do Norte Atlântico. São essas complexidades do clima. O que mostra, então, essas condições de mudança climática de temperatura alta, que mostram esses condições. Aí o que aconteceu? Você teve vários locais, olha os totais de precipitação que ocorreram em vários locais da bacia hidrográfica. 700, 400, 700. Ou seja, foi uma grande precipitação na parte superior, principalmente do Taquari. Principalmente do Taquari. As grandes enchentes, olha aqui, ó, pela incidência ali, você pode ver que as maiores chuvas estavam por aqui. Tá? Que começaram de 26 de abril a 5 de maio. No dia 30 de abril houve registro de 300 milímetros num dia. Se você falar 300, se você pegar o registro das maiores chuvas, de acordo com a duração, 300 milímetros não é para um dia não é, já teve registro de 1.800 milímetros num dia. Mas é claro que são valores isolados em alguma parte do mundo. Mas é bastante. Aqui mostra, então, olha a chuva acumulada, principalmente da bacia do Jacuí, nesse período, e o acumulado do período. Então, esse foi o grande problema. E aí vocês vão ver agora a comparação entre a cheia de 41 e a cheia de 2024. Aqui vocês têm as chuvas, colocadas numa escala de cima para baixo. E aqui o nível de Porto Alegre. Nível, não é vazão. Pode observar uma coisa, que a cheia de 41 foi bastante distribuída a chuva. E a cheia de 2024 concentrada em 4, 5 dias. Muito maior em volume.
apesar de ser cota, representou um volume. E o grande problema da região é levar 40, 45 dias para esvaziar, por causa do sistema que nós temos, o sistema das lagoas. E é mais curioso que eles aconteceram quase no mesmo dia. Em maio, começaram quase no mesmo dia. O pico, não sei, tem uma diferença de 2, 3 dias na data de maio do pico. Bom, coincidências da vida. Acho que foram de 15 dias e a enchente pode ser de mudança climática. Aí a pergunta, pode ser mudança climática se ocorreu em 41 também? Então, qual é o sinal de mudança climática que tem aqui? É isso aqui, ó, a chuva mais intensa, em duração menor. Isso é típico de mudança climática. Talvez, se a cheia de 2024 não tivesse o efeito de mudança climática, ocorreria parecido com a de 41, provavelmente. Portanto, eu tenho que lembrar que mudança climática não é tudo. Sempre nós vamos ter uma combinação de variabilidade climática de longo prazo com mudança climática. Mudança climática é um delta a mais dos problemas que nós temos. Mas nunca é a solução única, é a combinação dos dois. Nós vamos ter condições históricas, como a semelhante à de 41, mais a aceleração do problema. No caso, né, nesse caso, aumentando os valores. Previsões de mudanças climáticas. Aí eu falei, era previsível algo dessa natureza? Bom, nós temos resultado de aumento de escoamento para 2050 na região sul do Brasil, previsto já há muito tempo, eu vou mostrar. Nós temos uma previsão de sazonalidade. Tem uma previsão que nós fizemos no início da década de 90, projeto internacional, que a gente trabalhou junto com os americanos. Eram 5, 6 bacias do mundo, e nós fizemos a bacia do Rio Uruguai. Deu para mostrar, estava prevendo que quando dobrasse o CO2 na atmosfera, naquela época era 280, dobrar era 560. Hoje está em 420. Portanto, está quase dobrando. Que quando dobrasse, o clima do Rio Grande do Sul ia ter chuva no verão e diminuição da chuva do inverno. Né? Teriam 2 picos de chuva. Que mais ou menos está acontecendo. Não todos os anos, mas acontece nos anos mais chuvosos. Então, ou seja, porque o clima do Rio Grande do Sul era seca de setembro até março, abril, maio começava o período chuvoso e ia até setembro. Agora o que está acontecendo? Você está tendo chuva no verão, por exemplo, irrigação no Rio Grande do Sul é de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. Por quê? Porque é o período seco. Enquanto todo o resto do Brasil é um clima tropical, e lá chove no verão e tem seca no inverno. O nosso era de clima subtropical e Santa Catarina é transição. Só que isso está mudando, porque o aquecimento está tornando aqui também mais tropical, fazendo que tenha chuva no verão e diminuindo a chuva de inverno. Efeito importante de redução do escoamento para o Sudeste e a Amazônia. Bom, essa aqui, olha essa imagem. Isso aqui foi feito em 2013. 21 modelos climáticos, 66% deles deram que nos lugares onde está vermelho ia reduzir escoamento. Nos lugares que tem azul ia aumentar o escoamento. E olha aqui no Brasil, se vocês olharem aqui, vocês vão ver, olha aqui, a maior redução de escoamento, Sudeste, Amazônia e aumento do escoamento na região Sul. Isso já era a projeção em 2013. Mais recentemente, em 2021, você tem aqui, redução do escoamento e aumento do escoamento. Então, está dentro da previsão dos efeitos climáticos. Vamos então olhar agora para as nossas bacias. Aquilo que eu falei, a bacia do Rio Uruguai, que não é toda ela, tem uma parte na Santa Catarina, outra na Argentina e depois no Uruguai. A parte do Rio Grande do Sul é essa. E a outra bacia que é Jacuí, Taquari, litoral, toda vem parar aqui. A única saída está aqui. Lagoa Mirim também joga para cá.
É a única saída dessa bacia de 140 mil quilômetros quadrados. Por que você acha que demora 40 dias para escoar? Por quê? Porque tem essa lagoa que faz o efeito de armazenamento. Então, quando o volume é muito grande, ela mantém um nível alto de toda essa região aqui. Naturalmente. Sabe quanto passava nas enchentes agora? Lá em Rio Grande, passava 20 mil metros cúbicos por segundo. Não era trivial, mas está falando de 140 mil quilômetros quadrados, não é uma baciazinha. Aí vieram muitos gênios da lâmpada, né? Querendo fazer canal aqui. Isso aí tem um efeito significativo do ponto de vista ambiental. Você até pode fazer com comportas, etc. E aí, para vocês terem uma ideia, na Lagoa dos Patos, 1 metro de profundidade de água, eu não sei qual é a profundidade total, mas não é muito profunda. Mas 1 metro de profundidade de água dá 14 bilhões de metros cúbicos. Você acha que você vai tirar um canalzinho aqui? Então tem aqui em Porto Alegre, na ponta da cadeia, que é o ponto de estreitamento, se mediu quase 40 mil metros cúbicos por segundo. Então são volumes muito significativos. A maioria das cidades brasileiras são bacias pequenas. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todos estão em bacia, Belo Horizonte, Curitiba, estão todos em cidades em bacias pequenas, cabeceira. Nós aqui estamos, com exceção em Manaus e Belém, estamos em rios de grande porte. Então as pessoas não têm muita noção das magnitudes. Que nem lá no Taquari. Passou ali, parece que passou ali no mais de 20 mil metros cúbicos por segundo, em Lajeado. Para você afetar um hidrograma desse, você precisa de reservatórios de bilhões de metros cúbicos. Os caras ficam desesperados com erosão. Você mexer num canal e tirar, fazer desassoreamento, custa $15 um metro cúbico. Você vai ter que fazer bilhões de metros cúbicos de erosão para ter algum efeito no nível da água. E nós estamos falando de bilhões de dólares. Muitos bilhões de dólares. Não é factível. É factível o desassoreamento de rios pequenos, mas nós estamos falando de rios de grande porte. Enchendo nas suas bacias, ali o tamanho, 26 mil do Taquari, Jacuí 46. O grande problema foi a região metropolitana, que ficou muito tempo, além de não dar, ficou por 40, 45 dias, como aconteceu em 41. Mesma coisa. E as diferenças de impactos. Então, você tem impactos na parte superior, que velocidades grandes, vazões muito limites para uma área de bacia, ali no Taquari. Você chegou a esses valores significativos e com grande destruição. E aí é que entra as soluções depois que nós vamos mencionar. Aqui, mais ou menos, dá uma ideia para vocês, ao longo do Taquari, do Jacuí e Taquari, as áreas que foram inundadas, aqui também nos afluentes, e aqui a região de vocês, né, próximo do polo, que foi inundada. Aqui também, mostrando com e sem a inundação, os locais que foram inundados. Essa área que vocês estão bastante atingida, que é o Baixo Caí. Né? A grande questão hidráulica desse sistema, que ele é todo interconectado. No verão, por exemplo, quando chega às 4 da tarde, ele começa a inverter o escoamento. Vai até às 8 da noite, aí ele volta a ser positivo de novo. Tem vazão negativa em todo o sistema aqui, em todo esse sistema do delta, das 4 às 8 da noite, com variação de 40 a 60 centímetros. E nas enchentes, você tem uma oscilação por causa do vento. Quando é vento sul, há um represamento e a água não sai. Quando é nordeste, ele empurra a água para embora. Então, quando você está nos dias de enchente, vinha vento sul, ele trancava. Subiu o nível em Porto Alegre só pelo vento, não pelo que vinha de montante.
Então você tem que levar em conta todos esses aspectos para tratar dos níveis dessa região. Aqui, no polo do próximo, vocês ficaram ilhados, né? Dá para ver claramente que ficaram ilhados, né? Com todos os acessos limitados. E a área da região metropolitana atingida também, pegando uma vasta área. Aqui existia um sistema de diques em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. Porto Alegre teve vários problemas de operação e manutenção e projeto, e os outros dois sistemas foram feitos num nível muito baixo. Eles tinham que estar num nível mais alto que Porto Alegre, porque eles estão a jusante, tem o remanso, né? Canoas devia estar pelo menos em 6, 7 metros, 7 ou mais. E São Leopoldo mais ainda, né? E Porto Alegre não foi ultrapassado pela 4, foi ultrapassado por outros problemas. Algumas comportas falharam e o sistema não tinha vedação, não tinha válvula flap, né? Então a água entrou pelos condutos das estações de bomba, que as estações de bomba falharam, deixaram de funcionar. Então, e tinha vários trechos, como na região do Sarandi, em que a cota do dique tinha que ser 7 metros e era 5, ou 4 e pouco. No aeroporto ali ficou no limite, e devia ser 7 também, 6, 7 metros. Então tinha problemas de projetos, problemas de manutenção, problemas esses de recuperação. Nós tínhamos no ano passado feito um trabalho com a prefeitura, identificado que era necessário 400 milhões de reais para recuperar as bombas. Mas não deu tempo para a prefeitura fazer as bombas, a colocação, a recuperação de todas as bombas. Agora as bombas são para tirar a drenagem de dentro da cidade. O que você precisava também ter a vedação para que a água não entrasse pelos condutos. Então esses foram os problemas de forma generalizada. Aí atingiu grande parte da cidade, principalmente ali o aeroporto, né, que economicamente foi uma perda muito grande, porque o Estado ficou sem conexão aérea, com dificuldades de conexão aérea, e, portanto, só agora está retomando. Aqui o sistema de dique, para vocês terem uma ideia, aqui é o aeroporto, que é o polder 6. Essa é a bacia é areia. Essa zona aqui não tem polder. É entre o areia e o Passo das Pedras. Então aqui não foi feito na época. E ele vai até aqui. A Zona Sul não tem. Tá? Então, esses são os projetos futuros de fazer o polder, esse polder aqui, ver o que é possível ser feito para cá, porque depende da solução que vai se dar em função da cota, e rever a análise da cota de inundação. Com essa nova inundação, você talvez tenha que subir o nível, pelo menos para ter uma borda livre de 1 metro. Né? Então, são projetos que estão em andamento para a cidade. Aqui são as séries. A série de Porto Alegre tem desde 1899. Tá? Tem uma cota em 1873 que foi mais... O pessoal estima que foi em torno de 3,5. Portanto, ela estaria por aqui. Então, se você pegar de 1873, você vai ter uma série muito mais longa. Mas só aqui você já tem 125 anos de idade. É um caso raro de formação. E aqui vocês olham as duas cheias, 41 e 2024, excepcionais que foram. As demais foram cheias pequenas. Então a cidade aprendeu a conviver com as cheias pequenas e não aprendeu a viver com a cheia maior. Aqui a distribuição estatística
utilizando todos os anos, mostrando que 41 em 2024 são outliers, que eles caem fora da distribuição, porque não tem dado suficiente para dar o tempo de retorno dessas duas enchentes. Provavelmente elas são tempo de retorno maior do que 100 em 125 anos. Isso que quer dizer que, em média, a cada 120 anos ocorreria uma cheia. Não. Provavelmente, é como a interpretação do tempo de retorno é o seguinte: imagine que você joga dados. Tá? Qual é a chance de sair o número 3? É 1 sobre 6. Em média, ele sairia a cada 6 jogadas. Todos nós sabemos que jogando não sai de 6 em 6. Sai aleatório. Tá? Então, a mesma coisa com as enchentes. Tá? Aqui, quando eu falo 120 anos, pode acontecer 2 anos seguidos, passar 500 anos sem acontecer. Em Praga, na Tchecoslováquia, fazia 100 anos que não tinha uma enchente e aconteceu em 2002. Depois aconteceu em 2005. Então, são cenários que a gente encontra nas estatísticas de enchente. Tem um outro ponto interessante, é que logo depois da cheia de 41, eu encontrei isso por acaso trabalhando em dados do Rio Grande do Sul já alguns anos atrás. Olha aqui a chuva de Passo Fundo. Isso aqui é a chuva média, acima da média e abaixo da média. 42 a 51. E 46 foi o ano mais seco. Se vocês vão na história do Rio Grande do Sul, vocês vão ver que a grande parte da imigração gaúcha começou aqui, por causa dessa seca de 10 anos. O período seco faz com que a agricultura tenha grandes dificuldades. E essa população naquela época, na década de 40, perdeu sustentabilidade e mudou de estado. E isso vai acontecer algum dia no futuro, não sei. Depois disso, só aconteceu 2 anos seguidos, nunca, e a maioria uma seca a cada 6 anos, 5, 6 anos. E cada ano de seca no Rio Grande do Sul representa 6 a 8% de perda no PIB econômico do Estado. Impactos das naturais são alguns dados que nós levantamos, o impacto desse evento. Então, é um Estado que tem que estar com maior resiliência a esses eventos, mais preparado para isso, para não perder tanto como perdeu nessa época. Então, o que fazer para aumentar a resiliência? Aí você tem que ter uma política, uma política de Estado, uma política de longo prazo, né, de estabelecer princípios, metas e estratégias de longo prazo, de programas de mitigação para eventos extremos. Você tem que trabalhar um bom diagnóstico com medidas estruturais e não estruturais. O que é medidas estruturais e não estruturais? Estruturais é quando você faz uma obra. Geralmente, medidas estruturais é quando você procura diminuir o risco. E medidas não estruturais é conviver com o risco. E aí você tem que ter medidas locais, monitoramento e zoneamento, sistema de previsão, diagnóstico e um plano de ação, uma base institucional e econômica. Então aqui, inundação ribeirinha, o principal problema é aquilo que está ali, o rio. O rio, na sua calha menor, tem 2 anos de tempo de retorno. Tudo que passar de 2 anos, da média do ano, ele tende a sair da calha. Porque geomorfologicamente a gente estima que a vazão que faz ele extravasar é mais ou menos 2 anos de tempo de retorno. Então, tudo que passar daquilo, então, em média, a cada 2 anos, ele está ali, mas ele pode ultrapassar. E aí, o grande problema é que a população começa a ocupar, passa uma sequência de anos de cheias pequenas, a população vai tendendo a ocupar, e com o passar do tempo, ela fica dentro da calha do rio. Aí, o que você pode fazer? Uma da principal medida é a medida de zoneamento de inundação. O que é isso aqui? Essa zona aqui, a zona 1, você calcula ela e vê que é chamada zona de passagem de enchente. E ela é a zona do rio, que o rio é dele. Então, tem uma historinha muito boa que me contaram, que quando os alemães estavam indo para Blumenau,
foram alertados que tinha índios lá, e que eles cuidassem com os índios, porque os índios eram perigosos. Eles foram lá e não tiveram problema nenhum, né? Estava tudo bem. Passado algum tempo, eles encontraram os índios. Aí conversa vai, eles falam, olha, vocês falaram que vocês eram tão perigosos, mas a gente tem convivido bem e tal. Ele falou assim, porque vocês ocuparam o rio, não o lugar do rio, não o lugar da população. Porque lá é o lugar de risco. Ou seja, eles sabiam que era risco. Tá? Então é um pouco dessas histórias que se ouvem. E aqui, a zona de passagem de enchente, de certa forma, é você buscar delimitar esse espaço. Hidraulicamente você faz isso estimando as áreas que têm maior velocidade e risco maior, e você diz, essa é a zona do rio. E daqui para cá você tem disciplinamento da ocupação. As regras básicas são 100 anos de tempo de retorno e zona de passagem do rio. 100 anos de tempo de retorno é o limite considerado de risco baixo. Dentro dela você pode ocupar com determinadas regras, mas nunca dentro da zona de passagem de enchente. Os holandeses chamaram de caminho, o espaço do rio, ou Room of the River. Os americanos que fizeram isso lá nos anos 60, 70, quando começou o zoneamento de inundação nos Estados Unidos, eles vinham com muitos prejuízos desde os anos 30, aí chegou nos anos 70, eles chegaram à conclusão, olha, nós temos que buscar uma solução porque está ficando inviável. E foi até desenvolvido por um professor na Universidade de Boulder, Colorado, que desenvolveu a metodologia de fazer o zoneamento, fizeram o zoneamento de todas as cidades americanas e criaram um programa de resseguro, de que todas as áreas da cidade, a cidade entra no programa de resseguro, o cidadão faz o seguro, claro, se ele fizer um seguro que você morar do lado do rio, ele não pode, mas dentro das áreas de zoneamento, ele pode, ele paga o seguro de acordo com o risco dele, um valor anual. Eu me lembro que há anos atrás, ele pagava uma propriedade de $100 mil, era $300 por ano de seguro. E com isso, ele disciplinou. Só que nos Estados Unidos tem o seguinte, nenhuma obra pode ser feita de proteção de enchente se não for justificada a relação benefício-custo. Ou seja, o benefício tem que ser maior que o custo. Senão, não é possível nem encaminhar o processo. Aí, quando ele consegue, que é benefício maior que o custo, ele é encaminhado para o Senado americano. Não é o executivo que vai aprovar. Vai para o Senado, a barragem, para amortecer a enchente de um hidrograma desse, tem que ser... alguém calculou no Taquari que tinha que ser quase 2 bilhões de metros cúbicos. Pra você ter uma ideia, sabe qual é o volume daquela barragem chinesa, maior do mundo? Ela tem 38 bilhões de metros cúbicos. E ela mexe no eixo da Terra. Não é viável. Mexer num canal de 200 metros de largura para proteger contra enchente, você começa a falar em valores de $1 bilhão. Começa a falar de 1 bilhão para cima de dólares. Ou mais, muito mais. Então são obras estruturais que ficam bastante viáveis. É viável em bacias pequenas, onde a infraestrutura é menor. Ou proteções localizadas com diques, onde o nível de proteção não é muito alto. Então, o dique é usado muito para a região planas, onde a variação de níveis, como a região metropolitana. Barragens com bacias médias e pequenas, devido à grande necessidade de volume e área de inundação. Por exemplo, se você fizer uma grande barragem, você vai desapropriar uma área muito grande. Você até pode negociar, por exemplo, no Mississippi, os Estados Unidos negocia abrir os diques de inundação para inundar áreas de terras de produção agrícola nos dias de inundação para evitar a inundação em algumas cidades. Só que ele paga um valor mensal para esses proprietários de terra para poder inundar quando ele precisar. Então é uma compensação. Aumento de cessão de escoamento, que eu falei, só para seções menores, e retirada de sedimentos pouco efetivo para grandes rios. No caso do Rio Grande do Sul, da maioria dos locais do Rio Taquari, medidas estruturais são inviáveis, porque a variação de níveis é de pelo menos 20 metros. O volume e evasão são muito altos para o uso de reservatórios.
modificação de seção de escoamento economicamente inviável. Aqui, de novo, o zoneamento de inundação, sistema de alerta e seguro, que são as medidas tradicionais. O sistema de alerta é um sistema como esse. Você tem um monitoramento, um centro de previsão, que faz a previsão com antecedência dos níveis de vazão de inundação. Isso envolve um sistema telemétrico, não é absurdamente caro. Fica caro quando você começa a botar radar e outros equipamentos, né? E você, então, alerta com antecedência a população. Aqui, por exemplo, você pode usar a precipitação da telemetria, a precipitação prevista com o modelo meteorológico, né? E depois o modelo hidrológico para prever a vazão. Então você tem nowcasting, que é poucos minutos, curto prazo até 14 dias, isso é operacional. E depois você tem previsão para planejamento, que é 45 dias e 6 meses, ou até 9 meses, que são mais para ter uma ideia de tendência, né? Que são os modelos climáticos, que também usa a combinação de meteorológico e hidrológico. Aqui a previsão que foi feita para Porto Alegre, que nós fizemos junto com o IPH, mostrando com 1 dia de antecedência as previsões, com 3 dias de antecedência, aliás, um é esse aqui, depois 3 e depois 7 dias de antecedência. Aqui foi usado 2 modelos climáticos, que era o modelo americano e o europeu. Ele entrava no modelo hidrológico de toda a bacia hidrográfica e um hidrodinâmico da Lagoa do Guaíba e Lagoa dos Patos, para ter o efeito do vento. E com isso a gente estimava isso aí. Então é uma complexidade razoável, porque você está trabalhando com uma bacia do tamanho que nós estamos trabalhando. Tá? E os resultados foram bastante aceitáveis. E ajudou muita gente nesse processo ao longo do tempo. Proteção individual, aqui vocês têm uma ideia, fazendo mais de um piso, muitas vezes você está previsto, tem regiões que têm frequentes inundação, ele pode trabalhar com esse tipo de situação. Tem uma região lá em Belém que todos os anos inunda, e é uma área comercial, então todos eles vão para o segundo piso naquela semana e depois voltam. E o seguro. No Brasil nós não temos um sistema de seguro, como tem o americano. Na Europa, os alemães, por exemplo, usam muito seguro privado. E para o tamanho de um país como o Brasil, você tem que ter um sistema de resseguro, ou um resseguro internacional que assume isso, né? Porque, agora, no único país, por exemplo, a Inglaterra, se acontecer enchente, acontece no país inteiro, porque é pequeno. Então eles usam um outro sistema, que o indivíduo é obrigado a fazer o seguro de enchente. Todo mundo, mesmo estando... Então eles distribuem o risco entre toda a população. Então depende da realidade de cada país. Nós não temos nada previsto nesse aspecto, e as companhias de seguro não estão acostumadas a fazer seguros de inundação no Brasil. Resiliência complementar, medidas de controle não deve ser isolado, você deve criar resiliência, por exemplo, num ambiente de infraestrutura. Quando eu faço um sistema de proteção contra enchente, eu tenho que verificar se o abastecimento da água está protegido, se as minhas vias eu consigo acessar, se eu não vou ter problema com a energia elétrica, né? É um combinado. O que aconteceu em Porto Alegre? Nós tivemos uma entrada só, ficamos sem água, sem luz em algumas regiões, até que foram recuperando. Ou seja, colapsou tudo e nenhum desses projetos olhou para o projeto de enchentes na mesma companhia, por exemplo, o DEMAI, que é abastecimento, ou na própria prefeitura. Então, porque isso foi E aí também tem uma questão importante. Em Porto Alegre, se uma parte grande da população era favorável à retirada do dique de proteção. Tá? Por campanhas de desinformação. E você cria um incentivo a não fazer as coisas. Tá? Se você tivesse uma preocupação com ele,
permanente. E isso vale para tudo, né? Tudo tem que, né? Vocês têm aqui um sistema que vocês dão treinamento. Isso tem que ser permanente. Com a inundação, se tivesse um sistema permanente, não aconteceria o que aconteceu. Estaria muito mais preocupado para dar resposta. Mas sempre o cara para, não vai ser agora que vai acontecer, vai ser depois. Então, fica por isso mesmo. Então, esse é um pouco do problema em si, do cuidado. Isso não estou dizendo de pessoas ou específicas ou governo específico, estou dizendo que isso é da natureza humana, que precisa ter essa atenção específica na segurança. E isso é segurança da sociedade. Então, aqui um pouco da experiência internacional, que eu já falei, sistema de alerta e zoneamento, medidas estruturais. Na Alemanha, com medidas não naturais com seguro, zoneamento e previsão. Medidas estruturais específicas e gestão descentralizada. O melhor sistema ainda é o americano, porque ele tem regras básicas. Você não vai conseguir dinheiro se você não fizer de acordo com as regras. Isso é forte. O caso de Katrina, por exemplo, que os Estados Unidos perdeu. Os Estados Unidos têm uma série de dados de prejuízo de inundação em função do PIB. E Katrina, 2005, eles perderam mais de 1% do PIB. Naquela época, 1% e PIB da época, né? 1% do PIB hoje dos Estados Unidos é 2,8 trilhões. Não, minto, 280 bilhões. Mas a média dos últimos anos americanos tem sido 0,6% do PIB. O que não é pouco, é muito dinheiro. Se nós trouxermos para o Brasil, o PIB brasileiro deve estar 11, 12 trilhões, mesmo com 0,6, nós estamos falando de 70, 80 bilhões aí, de reais. E provavelmente nós temos mais prejuízos que os Estados Unidos, que está mais organizado. Gestão do passado, depois da enchente de 41, levaram 29 anos até o dique de proteção de Porto Alegre foi construído. Foram construídos os diques de Canoa e São Leopoldo, 2000, e projetados os diques de Eldorado, Gravataí e Alvorada, mas não foram construídos em 2015, 2016. Foram projetados, mas não a nível de anteprojeto. Foram definidas zonas de inundação nos rios Gravataí e Sinos, isso foi feito em 2015, 2016, mas o que aconteceu? A Metroplan definiu a zona de passagem de enchente e a zona de inundação. E o passo seguinte é a cidade fazer esse zoneamento. Nenhuma cidade fez. Então, esse é o problema do segmento dos processos. Em Porto Alegre, houve uma grande pressão para que o DIC... mas teve uma vantagem. O Ministério Público bloqueou a construção nessa área. Então, ajudou a diminuir o problema que aconteceu. Em Porto Alegre, houve uma grande pressão para que o DIC fosse retirado com a alegação da perda de proximidade do rio. Não haveria isso porque os próprios armazéns são históricos, não pode tombar eles. Então, ele não ia aproximar do mesmo jeito. Então, era uma lógica um pouco estranha. As pessoas queriam ver o rio no centro da cidade. Isso era contra o sistema de proteção. Eu até participei de discussão, muitos anos atrás. Teve um dia que a Câmara de Vereadores cancelou, aprovou a retirada do DIC. E aí teve um programa e eu participei do programa e eu disse, o que vocês estão fazendo é ilegal. Porque primeiro vocês não podem tomar decisão unilateral que vá prejudicar uma parte da população. Você pode tomar decisão antes de não fazer. Depois de feito, ao alterar, vocês estão tirando a proteção de uma parte da cidade. Mas essa é a grande discussão que todos vocês conhecem. Ao longo do tempo, a prioridade de manutenção perdeu força, em parte, pela pressão da própria população. Principais dificuldades em nível local, geralmente não existe interesse em zoneamento. O desejo é uma obra para eliminar o problema, que não é nem sempre, quase sempre, não é viável, mesmo que isso seja impossível pela dificuldade de gerir o espaço urbano, que gera conflito. Para vencer essa barreira é necessário um trabalho local com o ONG. O único local que eu consegui vencer isso foi trabalhando com uma ONG. Ou com uma solução do Estado ou Federação, mas exige atividade local com contrapartida. Casos do Rio dos Sinos, que eu já falei,
A cobrança da taxa de drenagem, que é geralmente para serviço de drenagem urbana, não tem viabilidade, porque dificilmente, politicamente, eles consideram que não é palatável. E, portanto, ele tem que vir como condicionante do governo federal. Eu vou te emprestar dinheiro, mas você tem que ter uma manutenção. E aí é necessária a taxa de drenagem que está prevista em lei. Gestão de riscos e eventos extremos. A área de desastre não tem limitada a recuperação de custos, o que não tem viabilidade de ações de longo tempo. A inundação ribeirinha está dentro do âmbito da Lei de Recursos Hídricos, das bacias hidrográficas. É o terceiro objetivo. Infelizmente, está como terceiro objetivo, mas não tem nenhuma instrumentalização na lei sobre o assunto. Então, todos os planos de bacia do Brasil, nenhum aborda inundação, mesmo estando nos objetivos da lei. A drenagem urbana está no âmbito do saneamento. Um dos 4 serviços. Nenhuma cidade brasileira possui serviço mínimo adequado de drenagem urbana. Esse é o problema. Tem serviços, mas a gente fez um levantamento recente, um estudo que nós fizemos para a Agência Nacional de Água. Eles têm geralmente uma arrecadação que vai a 20%, 30% do necessário. Portanto, não dá para dizer que você tem um serviço. Por exemplo, aquele aumento de vazão que eu falei para vocês no início da drenagem urbana, só 4 ou 5 cidades têm alguma regulação sobre o assunto e controlar isso aí. E aí, essa aqui é a proposta de gestão de águas pluviais que nós fizemos em 2023 para a Agência Nacional de Águas, criando um componente federal e estadual de leis, regulação, financiamento, capacitação, ciência e tecnologia, apoio técnico, outorga e gestão da inundação ribeirinha. Quer dizer, criar uma gestão dentro do governo federal sobre esse assunto, que levaria à implementação a nível local do controle da inundação ribeirinha e da drenagem urbana, como mostra esse fluxo. Onde na inundação ribeirinha você trabalharia com zoneamento, incorporado ao plano diretor. Na drenagem você teria uma regulação sobre a drenagem e um plano estrutural de drenagem por subbacia. E um prestador de serviço com uma proposta de recuperação de custo e organização. Isso seria a organização a nível local. Projetos previstos, no caso de inundação de Porto Alegre, recuperação e modernização do sistema de proteção de Porto Alegre, que a nossa empresa assinou o contrato e deve ter início na semana que vem. Projeto da Rede de Financiamento Federal Eldorado, Canoas, São Leopoldo e Gravataí, isso está em andamento. E o projeto Rios, que está por sair, não sei quando, mas é um projeto que trabalha justamente o zoneamento de inundação, que deveria ser com financiamento do BNDES, mas que nós não temos notícia ainda quando vai sair. Bom, para concluir, acho que eu já passei do tempo até, o Brasil perde somente com inundação ribeirinha da ordem de 70 bilhões por ano. Não existe programa político sobre o assunto, apesar da legislação como a 9433. Os planos de recursos hídricos não tratam do assunto. E aí eu falo do evento, do estudo que nós fizemos. Era uma grande oportunidade da ANA agora conseguir introduzir isso, porque estaria no momento, mas ela está enfraquecida do ponto de vista institucional, né? Aparentemente, porque nós tivemos até uma discussão, uma conversa, mas todas as ações federais não passam por ela, então não sei o que vai acontecer. Esperamos, torcemos para que dê tudo certo. E no estado do Rio Grande do Sul, em todo o estado é possível previsão e alerta de níveis de vazões para reduzir impactos na região metropolitana. Isso é uma medida que tem que acontecer. Existem diques em Porto Alegre que necessitam de recuperação e projetados em Eldorado e outras medidas como zoneamento. Então, se esses projetos todos que estão em andamento forem efetivamente sequenciados, o passo seguinte é desenvolver resiliência nas cidades, na infraestrutura de viária, de abastecimento, esgoto e eletricidade. Isso tudo é para proteger a inundação, é o mínimo necessário. Depois vem toda a infraestrutura da cidade se compatibilizar com isso e aumentar, então, a resiliência à inundação. Bom, era isso que eu queria apresentar, que eu me planejei para apresentar. Estou à disposição para questões.
ótimo, professor. Obrigado pela... Não sei se eu passei muito tempo. Não, tá perfeito, tempo perfeito. Vamos abrir agora para algumas perguntas, pode ser? Aí não sei se alguém aqui já tem alguma, senão a gente vai aqui pro pessoal do Teams. Deixa eu passar aqui para cá primeiro. Obrigada, professor. Excelente apresentação. Complementou bastante aí todas as discussões que a gente vem tendo aqui, né, e os aprendizados que a gente tem sobre o tema. Eu tenho uma dúvida. Nessa questão do zoneamento, o impacto do assoreamento, ele altera as zonas de inundação e tem que ser revisto com uma certa periodicidade ou não? Não, o que eu observo é que o assoreamento ele não tem um efeito significativo. Ele pode, geralmente o assoreamento tem mais efeito num rio pequeno. Por que num rio pequeno? Porque uma carga de sedimentos alta no rio pequeno, ele representa uma parte da seção transversal de escoamento muito importante. No rio grande, não. O próprio rio carrega, no seu leito menor, grande parte dos sedimentos fragilantes. Quando ele sai da calha, ele deposita muita coisa nas margens, mas isso não altera o nível da água. Altera a qualidade, digamos, a qualidade do ambiente em que está envolvido. Então, esse assunto e ele é importante para a navegação. Por exemplo, no Lagoa dos Patos, você criar um canal para navegar é importante. Agora, se a areia está um pouco mais para lá, para cá, não vai fazer diferença no nível da água. É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu tive um projeto muito interessante em 2007, 2008. Eu fui para Jacarta e o gerente um dos gerentes lá do Banco Mundial em Washington me falou: olha, nós estamos com um projeto muito estranho. Jacarta está gastando 150 milhões de dólares para tirar lixo dos rios para evitar enchente. Eu falei, poxa, mas não, é drenagem urbana, não é rio, muito grande, é tudo drenagem. Aí então, eu fui lá, passei uma semana em Jacarta, analisando o projeto. Rodei, nunca vi tanta moto na minha vida. Mas o que a gente observou foi o seguinte: eles estavam gastando $17 no metro cúbico. $17 no metro cúbico. Para tirar lixo. Eu falei, mas por que tem tanto lixo? Não, porque para o serviço deles praticamente não existia limpeza urbana. Aí eu fiz uma análise e mostrei para eles o seguinte: olha, você em 5 anos você vai assorear de novo. Esse mesmo volume que você tem hoje, que você vai tirar, em 5 anos vai voltar. Se você não fizer um serviço de limpeza urbana. E no serviço de limpeza urbana, a tua limpeza urbana sai $2 ou $3 o metro cúbico, o outro sai $17. Então você vai gastar 150 milhões de dólares, você vai gastar muito menos se você fizer a limpeza urbana. Isso foi em 2008. Isso foi uma semana que eu passei lá, fiz essas avaliações e apresentei. Aí eu voltei a Jacarta em 2019, nem sei o que aconteceu. Mas curioso foi isso. Voltei em 2019 por outras razões, fiz um monte de reuniões. No dia de ir embora, eu fiz uma apresentação no escritório do banco. Aí um cara, quando eu terminou, levantou a mão e falou assim: você tem aquelas apresentações que você fez lá do projeto Jedi, chamado Jedi, projeto Jedi. Eu falei, não, tem aqui dentro, mas até eu achar, eu vai perder tempo. Mas o que houve? Você sabe o que aconteceu? Eu falei, não. O governo viu que não valia a pena, tinha que fazer a limpeza urbana e fez uma contratação em massa de vários serviços. Diminuiu o desemprego em Jacarta. Acabou com as empregadas domésticas. E com isso ele se reelegeu. E foi um sucesso, porque Jacarta estava bem mais limpa. Isso era drenagem urbana. E isso era 150 milhões de dólares para tirar lixo ou material sólido de drenagem, de riozinhos. Agora imagine rios desse porte. Não tem sentido. Isso que eu faço essa analogia. E você vai pagar 20... Isso era em 2008, né? $17 no metro cúbico. Quanto vai ser hoje? 25, 30? Não. E você, para fazer diferença num rio de grande porte, você tem que falar de quase 1 bilhão de metros cúbicos. Então, não é viável.
E se criou uma fantasia, muito pressionado até para os caras que tiram areia, que eles tinham que passar por vários passos ambientais para provar. Então, aproveitaram para... Não estou dizendo... E quando eles tiram no mesmo lugar, não adianta nada. Então, tem um pouco disso. Agora, esse tipo de solução não vai resolver o problema. E medidas estruturais tem que ter avaliado isso. Se você vai fazer isso, primeiro, avalia. Faz alguma batimetria de rio e avalia quanto, se você tirar 10% do volume do canal, o que vai acontecer no rio. E você não precisa gastar. Não sei se isso está acontecendo. Obrigada pela apresentação, professora. Como é que tu tem visto as principais indústrias e complexos industriais se movimentando em relação ao tema, em relação aos planos de resiliência em si, no Rio Grande do Sul? Nós sempre fizemos estudos na nossa empresa de risco de inundação. É um dos trabalhos que aparece sempre para nós esse. Nós fizemos algumas análises recentemente, mas não mudou tanto o número de trabalhos que vieram para nós nesse sentido. O que acontece? Se você está perto do rio, você vai avaliar qual é o teu risco, se vale a pena você se proteger com alguma coisa, ou se vale a pena você fazer alguma outra resiliência. Por exemplo, se você está e vê que a cheia de 100 anos, por exemplo, ela chega a 30 centímetros, você com uma pequena proteção, você reduz aquele impacto, minimiza, faz com uma certa folga, faz um pequeno dique na redondeza. E depois você tem que ver, quando você olha, eu sempre digo o seguinte, duas coisas que você olha. Você olha a inundação ribeirinha e a drenagem urbana envolvida. E você avalia duas coisas. Primeiro, o impacto dos outros sobre você e de você sobre os outros. São as duas coisas fundamentais. É comum você estar do lado de um riacho urbano, e aí é drenagem, e começa a urbanizar rio acima. E aí aquela inundação começa a aumentar. Porto Alegre não acontece isso, porque em Porto Alegre nós fizemos uma lei, uma regulação, em 2002, 2003, que toda e qualquer nova construção tem que manter a drenagem local igual ou menor à anterior, à natural. Então, todo que foi construído em Porto Alegre de 2003 para cá, preserva isso, mas nas outras cidades não. E no Brasil também. A regulação que tem aqui, né, de São Paulo, da piscininha, é um quarto do que deveria ter. Em outros lugares e ninguém cobra também. Em Porto Alegre, pelo menos, ela vinha sendo cobrada. Nós fizemos uma avaliação em 2008, do que vinha sendo cobrado, e o resultado foi muito interessante, muito bom. Mas essa é a regulação que tem em todas as cidades americanas, praticamente. Você, quando constrói, você impermeabilizou, muito bem. Você tem que demonstrar que a tua vazão depois de impermeabilizar tem que ser menor ou igual ao que existia antes. E que você vai fazer um amortecimento local, ou uma infiltração, mas você tem que fazer. Porque esse 700% de aumento é disso aí. E as cidades não têm. Então depende da tua localização. Se você tem gente montante e ninguém está controlando, e a prefeitura não vai controlar, aí você tem que ver que medida que eu posso fazer para me proteger. Porque esse é o grande dilema. Isso é drenagem urbana, não é inundação ribeirinha. Porque a outra é natural, essa não. Eu em 2001 ou 2002, não me lembro, nós estávamos criando um programa de inundação na Organização Meteorológica Mundial em Genebra. Foi a primeira reunião. Aí o cara apresentou, olha, nós fizemos um primeiro documento inicial. Eu olhei para ele e falei, tem um erro aqui. Ele começava assim, a inundação é um processo natural. Eu falei assim, olha, é processo natural quando você é inundação ribeirinha. Quando você é drenagem urbana, não é. E ele não entendia, porque na Europa as cidades não crescem mais há 500 anos.
E o cara era indiano, e na Índia ele não tinha se dado conta que lá tudo ainda era muito rural. E ele achava que eu estava querendo tirar alguma coisa. Eu falei, cara, outros países em desenvolvimento estão gerando esse tipo de problema. Né? Mas depois ele se convenceu. Então, por quê? Porque quando você fala para um europeu, ele não entende. Lá, esgoto e drenagem é feito pela mesma instituição, porque é tudo esgoto misto. Então, é um pouco dessa característica. E isso tem um efeito muito grande, porque custa caro. Você mexer em drenagem custa muito caro. É muito mais caro que esgoto, porque num conduto de esgoto passa 1,60 avos da vazão de 10 anos. Então, qualquer obra, por exemplo, nós fizemos para Porto Alegre a avaliação de operação e manutenção de drenagem para Porto Alegre. Que aí não é CAPEX, é OPEX. Nós chegamos a um valor de 200 e poucos milhões por ano, que distribuído como taxa de drenagem custaria mais ou menos uns $7 por propriedade mês, que é bem menor do que o esgoto. Mas quando você vai no CAPEX, o CAPEX é muito caro. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, assim, foi excelente, né? A minha pergunta é mais na linha assim, o senhor mencionou sobre mudanças assim, que eu acho que são estruturais de governo federal, estadual, municipal também, legislação. Se a gente fosse falar disso há um ano atrás, provavelmente não tinha reverberação nenhuma, né? Como é que está o ambiente hoje, por conta até desse evento aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, para a gente ir adiante, né, nessas recomendações que o senhor trouxe aqui para a gente melhorar toda essa questão? Olha, eu tinha uma boa esperança, logo que depois deu a enchente, eu tinha uma esperança muito boa, porque a gente viu uma reunião, a gente até que motivou a reunião com a Ana, que a gente tinha feito estudo com eles, e eles estavam querendo fazer várias coisas. Mas, se vocês notarem, a Ana praticamente não entrou nesse processo de gestão de inundação, ficou mais na Casa Civil. E eu não sei, aí, digamos, a geografia política do assunto. Né? Tá tudo lá. O que a gente propôs é criar um Programa Nacional de Gestão de Inundação Ribeirinha para tratar desses assuntos. E a minha sugestão é que tivesse escritórios regionais nos estados para dar suporte aos municípios daquele estado. Porque você daria uma economia de escala do ponto de vista de gestão. E eu dei até como exemplo um caso que aconteceu no Paraná, na década de 70, 80, que as cidades do norte do Paraná, se não me engano, começaram a ter muita erosão por causa da urbanização. Uma das coisas que começa a acontecer quando a cidade cresce, aumenta a velocidade do escoamento, começa a ter erosão, começa a fazer cânion dentro da cidade. Aí, naquela época, o Estado criou uma entidade estadual para ajudar os municípios a fazer projeto de drenagem para evitar problema de erosão. Eles fizeram isso, resolveram e fecharam. Então, ou seja, é possível fazer isso com os estados, bota um grupo técnico de 4 ou 5 pessoas ali, dando apoio ou um pouco mais, dando apoio aos municípios. Né? Mas a dificuldade que a gente não... É o que eu disse, o problema da inundação é que você deixou passar, esquece e volta tudo do jeito que é. Infelizmente acontece assim. Então a gente espera que tenha uma motivação, pelo menos saia o zoneamento. Esse projeto Rios, que era mais ou menos 30 ou 40 milhões, criasse os eixos, ao longo dos eixos dos rios principais, você criasse o zoneamento das cidades, que essa era a ideia. Mas está parado, eu não sei quando vai sair. Então, é um pouco dessa... pelo menos Porto Alegre está no caminho de recuperar. Eu acho que o governo federal botou 4 bilhões para as cidades da região metropolitana. Então, acho que isso vai acontecer. Agora, precisa acontecer, sair do projeto e entrar na obra. Então, a gente espera que a memória não desapareça antes de vir o dinheiro para a obra. É uma questão de longo prazo. Né?
Então, essa proposta que a gente fez é a segunda vez que eu faço. Eu fiz isso em 2005 também. E agora fiz em 2023. A gente espera que uma hora saia. Eu não quero fazer pré-julgamento de nada, né? Mas não é simples. E não depende de uma ou duas pessoas, depende de um universo de intenções. Bom dia, professor. Primeiramente, obrigada pelo momento. A minha questão seria em relação à questão de previsibilidade sobre os fenômenos, né, referente ao El Niño, principalmente, né? Ele traz uma irregularidade sobre sua frequência, né, e a sua duração também é uma duração muito longa. Isso. Desse ponto de vista, assim, existe algo que a gente consiga enxergar preventivamente, porque a frequência de 2 a 7 anos acaba sendo muito irregular, de fato. O que podemos ouvir? Tem algumas organizações internacionais que fazem previsão disso. Normalmente esse, por exemplo, que aconteceu ano passado, eles já vinham dizendo, tal mês deve começar o El Niño. Não sabe, aí ele vai ajustando para ver qual é a duração. Todo mundo falava, em junho vem a Laninha. Não veio até agora, está começando a chegar, né? Então, são previsões, porque o clima é uma coisa extremamente não linear. Quando eu chamo não linear, ele está em todas as áreas do conhecimento. A não linearidade está na nossa saúde, na medicina, está na economia, está em tudo. E uma das mais fortes não linearidades é na área de clima. O que é não linearidade? Linearidade é quando eu digo uma coisa vai acontecer, eu digo proporcionalmente vai acontecer algo desse tipo. Isso é linear. A não linearidade você não sabe para que lado vai, né? E tem uma história muito interessante, tem um livro chamado Caos, uma nova ciência, porque o caos é da não linearidade. É um livro da década de 80, e ele conta a história de um matemático que estava no MIT, e ele rodava o programa, aqueles computadores antigos, né? Rodava um programa que trancava com papel e tal. Ele rodava o clima de uma determinada globo lá. E ele tinha um resultado que ele mais ou menos sabia onde ia dar. Aí um dia trancou o papel, ele teve que reinicializar o programa e rodou e dava completamente diferente. Ele falou, o que aconteceu? Aí que ele se deu conta, ele reinicializou com 3 algarismos significativos e o computador tinha 7. Essa diferença fez com que o resultado fosse completamente caótico ou em outras tendências. Então, por isso que quando se analisa clima, você faz várias ensembles, que eles chamam, várias inicializações de condições iniciais. Então, você tem 25, 30 condições iniciais do temperatura do oceano, e aí você tem 25, 30 resultados. E ainda ele usa 20 ou 30 modelos diferentes. Tudo isso por causa do que a gente chama de incerteza desses processos todos. Então, ainda, quando vier o computador quântico, aí vai mudar tudo. Aí nós vamos ter muito mais precisão em todos os processos não linear, que é o desafio do século XXI. Mas aí está chegando a computação quântica, né? Então, mas o problema é esse, é a incerteza do conjunto de resultados que leva a essas faixas de produtos e que você não consegue precisar algumas horas ou dias, ainda você chega na vizinhança. Hoje a gente trabalha muito com isso. Trabalha com previsão de curto prazo, para as enchentes, para energia, para vários setores. Por exemplo, hoje, se eu conseguisse prever quanto vai ter de vazão em janeiro, fevereiro, eu ganhava muito dinheiro. Porque o preço da energia varia com isso aí, né? Então, são um pouco dessa incertezas que nós estamos falando. Alguém mais? O pessoal aqui do Teams, algumas coisas que eu participei do senhor já comentou, né? E acho que é isso, pessoal, certo? Então, só reforçando, né, professor? Só reforçando, professor, agradeço, né, a disponibilidade do senhor aqui de participar com a gente. Obrigado a todos pela atenção. Reforço, né, o nosso calendário da SPAT, então, né?
inicia hoje, né? Principalmente a questão da acústica, né? Inscrições dão até amanhã, pessoal, por favor, só para não dar problemas ali na hora dos chips, né? E por fim, né? Essas palestras, né? Para o pessoal do turno a gente está gravando, né? Com essa estrutura e a gente vai depois compartilhar, tá? Vi que vieram algumas perguntas ali no Teams, né? A gente teve 4, 5 vezes essa plateia aqui no Teams, ali, né? Então a gente vai depois disponibilizar para os grupos de turnos para todo mundo ter acesso às mesmas informações e ao mesmo conteúdo, tá? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Boa semana a todos e vamos começar.